Essa questão da OCP eu achei muito interessante. Então vamos lá. Quantos anagramas podemos formar com a palavra clarinete, começando por vogal? Então aqui eu tenho uma restrição. Toda vez que a gente tiver uma restrição, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que analisar a questão. Então ele quer que comece por vogal. Então quais são as vogais, né? Você primeiro tem que saber o que é vogal e o que é consoante. As vogais aí são A, E e I. Clarinete. Só que eu tenho duas letras E, ó. Eu tenho dois E's. Então a única repetição é as letras E. As vogais E. Então eu tenho quatro situações, né? Na verdade três, porque o E e o E é a mesma vogal. Então eu tenho três situações diferentes. Então se eu tenho três vogais e tem que começar por vogal, eu vou ter que fazer três cálculos de permutação de forma separada e depois somar os resultados. Ah, professor, entendi. Então eu faço primeiro com a letra A. Quantos anagramas começando por A? Tantos. Depois com E, tantos. E depois com I, tantos. Depois disso, somos os resultados e acho a resposta. É isso. Então bora fazer aqui. Aqui eu fiz de forma bem bonitinha, organizada, né? Eu gosto de material organizado. Então vamos lá. Comecei pela letra A. Como vai começar pela letra A, eu tenho 9 letras, né? Clarinete. Então N9. N igual a 9. Só que presta atenção. A restrição disso tem que começar por vogal. Então se eu comecei com a letra A, então a primeira situação só tem uma possibilidade. Concorda comigo? Concordo, professor. Só é uma mesmo, só pode ser o A. Então a primeira letra só pode ser o A. Sobrou quantos tracinhos depois? 8. Por que 8, professor? Porque eu já usei o A. Então, era 9, já usei o A no começo da frase, da palavra, perdão. Então, sobrou 8 tracinhos. Aí agora é só fazer o 8 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que olha que nesse caso, eu vou ter duas letras E's. Então eu vou ter uma permutação com repetição. Então eu vou dividir por 2 fatorial, que nada mais é do que 2 vezes 1. Entendeu? Então vai ser 1 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1. Quando eu fizer esse cálculo aí, né, que eu não vou fazer, vai ficar aí para exercício para vocês fazerem aí, né, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 6, vai dar isso aqui, ó. E dividir por 2, né, que 2 vezes 1 é 2, vai dar isso aqui, ó, 20.160. Aí eu vou fazer a mesma coisa começando agora com a vogal I, que eu não sei se vocês perceberam, mas tanto começando por A e tanto começando por I é a mesma situação. Ou seja, é o mesmo resultado. Se aqui já deu 20.160, é 20.160 aqui embaixo também. Porque eu não vou ter duas letras S repetidas, então eu vou ter uma permutação com repetição. Agora presta atenção. Quando eu for começar com E, que vai ser diferente. Por quê? Se eu começar com E, não vai ser uma permutação com repetição. Aí muita gente vai dizer, professor, mas não tem dois E? Por que não vai ser uma permutação com repetição? Vai ser uma permutação simples. Usa o raciocínio. O E aqui, ele é fixo, pessoal. Ele é fixo. Então ele não pode sair daí, ele não vai participar da reordenação. Quem é que vai participar da reordenação? Se eu tirar esse E aqui, o que é que sobrou? Sobrou T-E-N-I-R-A-L-C. Então eu vou fazer uma permutação com essas 8 letras. Tem alguma letra repetida aqui? Não, professor. Tirando o E, né, que eu já usei, sobra o quê? 8 letras diferentes. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma permutação simples de 8 letras. Aí eu acho que aqui foi onde muita gente caiu. Pensou, ah, é uma permutação com repetição, então é o mesmo sistema da situação acima. E eu garanto que tem um gabarito ali, eu garanto. Quer dizer, eu não vou afirmar porque eu não vi o gabarito agora ainda. Mas assim, se fosse eu fazendo essa questão, eu colocaria o resultado. Tá certo? E com certeza as bancas fazem isso. Né? Então, ó, entendeu? O E aqui é fixo. Tirando o E, sobrou 8 letras. E essas 8 letras que sobraram não tem repetição. Então, por isso que vai ser uma permutação simples. Então, colocaria sobre S. Tá certo? Então, vai ser uma permutação simples. Então, eu tenho 8 elementos. A permutação de 8 elementos é 8 fatorial. Que é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E esse cálculo você já fez aqui em cima, né? Só que aqui em cima, depois você dividiu por 2, né? Tanto aqui como aqui. Então, se você observasse isso, você só ia fazer o cálculo uma vez. O outro você iria repetir e no de baixo você não iria dividir por 2. Ou seja, quando eu multiplicar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 40.320. Tá certo? Como não é com repetição, como é uma permutação simples, eu não vou dividir. Por isso que ficou o valor inteiro, 40.320. Então agora eu vou somar 20.160 com mais 20.160 com mais 40.320, que vai dar 80.640. Gabarito, letra E. Então dá para formar quantos anagramas, pessoal? Dá para formar 80.640 palavras com essa palavra clarinete, só reordenando as letras. E começando com vogal, tá certo? Começando com vogal.